15 de março de 1988, interior de Minas Gerais. O cheiro de café coado ainda impregnava a cozinha da casa de Taipa quando Sebastião Ferreira carregou a última caixa no caminhão emprestado. Aos 47 anos, suas mãos calejadas tremiam levemente, não pelo peso, mas pela ansiedade de começar uma vida nova. Maria das Graças, sua esposa de 23 anos de casamento, amarrava um pano nos cabelos enquanto observava os filhos. João, de 19 anos, carregava o baú de roupas com a força de quem cresceu no cabo da enxada. Ana Lúcia, de 16, segurava no colo a caçula Rosinha, de apenas 8 meses. A fazenda que deixavam para trás em Conceição do Mato Dentro já não dava mais sustento. As chuvas escassas dos últimos 3 anos haviam tornado a terra árida, e o gado definhou até restarem apenas 4 cabeças magras. Quando apareceu a oportunidade de trabalhar como caseiro na fazenda São Benedito, em Diamantina, Sebastião não hesitou. O proprietário, Coronel Antônio Vasconcelos, prometera casa, salário fixo e ainda uma pequena roça para a família cultivar. Pai, esqueceu isso aqui? Disse João, entregando uma pequena imagem de São Sebastião que ficara sobre o fogão a lenha. Sebastião pegou o santo padroeiro com cuidado, envolveu-o num pano e colocou no bolso da camisa. Santo que protege a família, não pode ficar para trás, murmurou. O sol da manhã castigava quando partiram. O caminhão Chevrolet 1979, emprestado pelo vizinho Zé das Couves, roncava baixo na estrada de terra. Maria segurava Rosinha no banco da frente, enquanto João e Ana Lúcia iam na carroceria junto com os poucos móveis. Uma mesa de madeira, 2 camas de casal, um guarda-roupa e algumas panelas de alumínio amassado. A estrada para Diamantina serpenteava entre morros cobertos de cerrado ressecado. Em alguns trechos, a poeira era tanta que Sebastião precisava parar para limpar o para-brisa. Durante uma dessas paradas, próximo ao povoado de Gouveia, um homem de chapéu surgiu da vegetação. "Vocês vão para onde com essa mudança toda?" perguntou o desconhecido, aproximando-se do caminhão. "Diamantina. Vou trabalhar na São Benedito", respondeu Sebastião, enxugando o suor da testa. O homem assentiu lentamente. "Conheço bem essas bandas. Cuidado na descida da Serra do Espinhaço. A estrada tá traiçoeira." Sem se apresentar, o homem voltou para o mato. Sebastião achou estranho, mas não deu muita importância. Na região, era comum encontrar gente que conhecia todas as fazendas e seus proprietários. Quando retomaram a viagem, já passava das 2 da tarde. A família havia levado pão com linguiça e um garrafão de água, mas o calor era sufocante. Rosinha choramingava no colo da mãe, e Ana Lúcia reclamava da poeira que entrava pela lona da carroceria. "Quanto falta, pai?" gritou João, batendo no vidro traseiro da cabine. "Uns 20 quilômetros. Antes do pôr do sol chegamos", respondeu Sebastião. Foram as últimas palavras que alguém os ouviu pronunciar. Na fazenda São Benedito, o coronel Antônio Vasconcelos esperou até às 7 da noite. Quando o sol desapareceu atrás dos morros e o caminhão não apareceu, começou a se preocupar. Às 8, mandou o vaqueiro Osmar sair procurando pela estrada principal. Osmar voltou 2 horas depois, sem notícias. "Não vi nem sombra do caminhão, coronel. Nem na estrada, nem no acostamento." O coronel telefonou para a delegacia de Diamantina na manhã seguinte. O delegado Valdemar Santos anotou a ocorrência, mas disse que precisaria esperar 48 horas para considerar oficialmente um desaparecimento. 48 horas que se transformariam em décadas. O desespero chegou devagar, como a seca que costumava assolar a região. Nos primeiros dias após o sumiço da família Ferreira, a comunidade rural de Conceição do Mato Dentro se mobilizou com a esperança de quem acredita em milagres. Zé das Couves, dono do caminhão emprestado, foi o primeiro a organizar as buscas. Reuniu 8 homens e percorreu cada curva da estrada entre as 2 cidades, vasculhando grotas, riachos secos e campos de capim colonião. "Tem que ter acontecido alguma coisa na estrada", repetia Zé, enxugando o suor com o chapéu de palha. "Caminhão pesado, família inteira, não some assim, do nada." Maria do Carmo, irmã mais velha de Maria das Graças, chegou de Belo Horizonte no 3º dia de buscas. Encontrou a casa abandonada da família, ainda com as janelas abertas,
como se fossem voltar a qualquer momento. Na mesa da cozinha, 2 xícaras de café pela metade e um prato com biscoito de polvilho mordido. Sinais de uma manhã interrompida abruptamente. Minha irmã jamais sairia sem trancar a casa, disse Maria do Carmo ao delegado Santos. E o Sebastião era homem de palavra. Se disse que chegaria antes do pôr do sol, chegaria. O delegado, um homem de bigode grisalho e paciência infinita para casos sem solução, anotava tudo num caderno surrado. Em 15 anos de profissão no interior mineiro, já havia visto famílias inteiras migrarem para São Paulo sem avisar ninguém. Maridos que fugiam com amantes, filhos que se alistavam no exército sem contar para os pais. Mas o caso dos Ferreira tinha algo diferente. E Dona Maria do Carmo, a senhora tem certeza de que eles não tinham dívidas? Não tinham inimigos? Delegado, o Sebastião devia 3 sacos de milho para o Joaquim da Venda. 3 sacos. Que inimigo ia fazer mal a uma família por causa de 3 sacos de milho? As buscas se intensificaram na segunda semana. O coronel Vasconcelos, sentindo-se responsável pelo destino da família que vinha trabalhar em suas terras, contratou 2 rastreadores experientes de Cerro. Eles seguiram pegadas de pneu na estrada, mas as marcas se perdiam no asfalto próximo à Gouveia. Um dos rastreadores, Nhotonico, homem de 60 anos que conhecia cada pedra da Serra do Espinhaço, fez uma descoberta perturbadora. Tem pegadas de bota aqui, na beira da estrada. Não são de trabalhador rural, não. Sola lisa, bico fino, gente da cidade. A pista das botas levava a uma clareira a cerca de 200 metros da estrada, onde a vegetação estava pisoteada, mas não havia sinais do caminhão, nem da família, nem dos móveis. As semanas se transformaram em meses. Maria do Carmo vendeu a casa em Belo Horizonte e se mudou para Conceição do Mato Dentro, jurando que não descansaria até encontrar a irmã e a família. Todas as manhãs, caminhava até a delegacia para saber se havia novidades. Todas as tardes, voltava com as mãos vazias e o coração pesado. O padre Antônio, da igreja de São Sebastião, organizou uma novena pela família desaparecida. Durante 9 noites, a igreja ficou lotada de vizinhos, parentes distantes e curiosos. No último dia, quando as velas se consumiram e as orações se esgotaram, uma sensação estranha tomou conta da comunidade. Era como se a família Ferreira nunca tivesse existido. É coisa mais esquisita, comentou Dona Neuza, parteira da região que havia ajudado no parto de Rosinha. Família inteira, caminhão, mudança, sumiu que nem fumaça no vento. O inverno de 1988 chegou rigoroso, com geadas que mataram o que restava das plantações. As buscas diminuíram, depois cessaram. Maria do Carmo continuou sua vigília solitária, mas até ela começou a emagrecer, a definhar como planta sem água. Em dezembro, quase 1 ano depois do desaparecimento, chegou a Conceição do Mato Dentro, um homem que se dizia investigador particular. Chamava-se Otávio Mendes, usava terno claro mesmo no calor e prometia encontrar a família em 30 dias. Tenho métodos próprios, dizia, ajustando os óculos escuros. Já resolvi casos que a polícia desistiu. Maria do Carmo pagou o que ele pediu, dinheiro que havia juntado vendendo tudo o que possuía. Otávio ficou na cidade 2 semanas, fez perguntas, anotou nomes, disse que estava seguindo pistas importantes. No fim do mês, desapareceu também, levando o dinheiro e deixando apenas um bilhete. Caso muito complexo, preciso de mais tempo. Foi o último golpe na esperança de Maria do Carmo. No ano novo de 1989, ela adoeceu. Morreu 6 meses depois, de desgosto, segundo o atestado médico. Segundo os vizinhos, de coração partido. Com a morte de Maria do Carmo, o caso da família Ferreira virou apenas uma história que os mais velhos contavam nas noites de lua cheia, quando o silêncio dos morros parecia carregar vozes do passado. 22 de agosto de 2010. A demolição da antiga casa do coronel Antônio Vasconcelos, morto 5 anos antes sem herdeiros, deveria ter sido apenas mais um trabalho rotineiro para a construtora Pedra Alta, de Diamantina. A propriedade havia sido arrematada em leilão pela prefeitura, que pretendia transformar o local numa escola rural. Edilson Santos, mestre de obras de 45 anos, chegou cedo naquela manhã de inverno. A casa colonial, construída no início dos anos 1940,
Resistia ao tempo com suas paredes grossas de adobe e estrutura de madeira de lei. Pena demolir uma casa dessas, murmurou, enquanto orientava os operários sobre por onde começar. A destruição começou pelos cômodos dos fundos, despensa, quarto de empregada, banheiro externo. Quando chegaram à sala principal, Edilson notou algo estranho. Uma das paredes laterais soava oca quando batida. Chefe, essa parede aqui tá estranha, disse Joilson, operário mais novo da equipe. Parece que tem um espaço atrás. Edilson se aproximou e bateu com os nós dos dedos na parede. O som era inconfundível. Havia um vão entre aquela parede e a parede externa da casa. Deve ser um esconderijo do coronel, brincou outro operário. E rico sempre tem lugar para guardar dinheiro. Mas quando começaram a derrubar a parede com marretadas cuidadosas, o que encontraram fez Edilson mandar todos pararem imediatamente. Entre as duas paredes havia um espaço de cerca de 1 metro de largura por 2 de altura. E naquele espaço, cuidadosamente empilhados, estavam objetos que pareciam ter sido guardados há décadas. Roupas velhas, panelas amassadas, um baú de madeira, uma imagem de santo embrulhada em pano. Meu Deus do céu, sussurrou Edilson, iluminando o esconderijo com a lanterna do celular. No chão do compartimento secreto havia algo que fez seu sangue gelar. Ossos pequenos, delicados, ao lado de um vestidinho de bebê amarelado pelo tempo. Edilson mandou a equipe parar o trabalho e ligou imediatamente para a polícia. Em 2 horas, a Polícia Civil de Diamantina havia isolado a área e chamado a perícia de Belo Horizonte. O perito criminal, Dr. Roberto Fonseca, especialista em ossadas antigas, chegou no final da tarde. Homem meticuloso, de óculos de grau e cabelos grisalhos, ele fotografou cada centímetro do esconderijo antes de remover qualquer objeto. Pelos ossos, parece ser de uma criança muito pequena, disse ao delegado atual, Dr. Paulo Henrique Campos, que havia assumido a delegacia havia 3 anos. Bebê, possivelmente. Preciso de exames mais detalhados para confirmar idade e causa da morte. Entre os objetos encontrados no esconderijo, 3 chamaram atenção imediata. A imagem de São Sebastião, uma certidão de nascimento em nome de Ana Lúcia Ferreira e uma carteira de motorista de Sebastião Ferreira da Silva, emitida em 1985. O delegado Paulo Henrique não conhecia a história da família desaparecida. Era muito jovem em 1988 e havia chegado à região recentemente. Mas quando pesquisou nos arquivos antigos da delegacia, encontrou a ocorrência registrada pelo antecessor, delegado Valdemar Santos. Nome completo confere: Sebastião Ferreira da Silva. Data de nascimento, tudo bate, disse ao escrivão, folheando o processo arquivado. Família que sumiu em 1988. 22 anos depois, encontramos vestígios na casa do próprio homem que os contratou. A notícia se espalhou pela região como fogo no pasto seco. Em Conceição do Mato Dentro, os mais velhos se lembraram imediatamente da família desaparecida. Dona Neuza, agora com 78 anos, foi uma das primeiras a chegar até Diamantina quando soube da descoberta. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido com aquela família, disse, segurando a imagem de São Sebastião que fora encontrada no esconderijo. O santo do Sebastião. Eu me lembro dele colocando no bolso da camisa no dia que partiram. O vestidinho de bebê foi identificado por 3 pessoas diferentes como sendo de Rosinha, a caçula. Dona Benedita, costureira aposentada, jurou ter feito aquela roupa com suas próprias mãos. Era amarelo com bordado branco. Fiz para a Maria das Graças quando a menina nasceu. Reconheceria essa costura em qualquer lugar. Mas a descoberta mais perturbadora ainda estava por vir. No fundo do baú encontrado no esconderijo, sob roupas velhas e documentos, havia um caderno escolar. Na capa, escrito com letra infantil, Ana Lúcia Ferreira, 1988, 8ª série, no. Nas páginas amareladas do caderno, as últimas anotações eram de março de 1988. Exercícios de matemática, redações sobre o futuro, desenhos de casas e árvores. Na última página com escrita, uma frase que faria o delegado Paulo Henrique perder o sono por semanas. Hoje vamos para a fazenda nova. Papai disse que nossa vida vai ser melhor. Espero que seja verdade.
Tenho um pressentimento estranho, né, mas não sei explicar o quê. A data da anotação, 14 de março de 1988, um dia antes do desaparecimento. A descoberta dos objetos no esconderijo reabriu oficialmente o caso da família Ferreira. O delegado Paulo Henrique Campos solicitou a exumação do corpo do coronel Antônio Vasconcelos, mas os exames não revelaram nada além da causa natural da morte. Contudo, a investigação tomou um rumo inesperado quando Osmar Teixeira, o antigo vaqueiro da fazenda, procurou espontaneamente a delegacia. Aos 67 anos, Osmar caminhava com dificuldade, apoiado numa bengala de madeira. Havia se aposentado 10 anos antes e morava numa casa simples no centro de Diamantina. Quando soube da descoberta pela televisão, passou 3 noites sem dormir. Delegado, eu preciso falar, disse, sentando-se na cadeira à frente da mesa do doutor. Paulo Henrique, não aguento mais carregar esse peso na consciência. O que Osmar revelou nas 4 horas seguintes mudaria para sempre a compreensão sobre o destino da família Ferreira. Eu vi quando eles chegaram na fazenda. Começou com a voz trêmula. Eram umas 5 horas da tarde do dia 15 de março. O caminhão parou no terreiro e toda a família desceu. O Sebastião procurou pelo coronel, mas ele não estava. Tinha saído para Diamantina e só voltaria no outro dia. Osmar contou que orientou a família a descarregar os móveis na casa de caseiro, uma construção simples de 3 cômodos que ficava de uns 200 metros da casa grande. Sebastião agradeceu e disse que voltariam o caminhão para o dono na manhã seguinte. Mas o coronel chegou de madrugada, bêbado. Muito bêbado, continuou Osmar, segurando firme a bengala. Eu ouvi quando ele bateu na porta da casa do caseiro, gritando. Disse que não queria mais a família na propriedade. Por que ele mudou de ideia? Perguntou o delegado. Não sei direito. Alguém tinha falado alguma coisa para o coronel sobre o Sebastião. Alguma mentira, alguma intriga. O coronel estava fora de si, xingando, dizendo que não ia aceitar gente duvidosa na fazenda dele. Osmar relatou que presenciou uma discussão violenta entre o coronel e Sebastião. A família inteira havia acordado. Maria das Graças segurava a bebê no colo. Os filhos mais velhos se escondiam atrás dos pais. O Sebastião tentou explicar. Disse que eram pessoas honestas, trabalhadeiras, mas o coronel não queria ouvir. Mandou eles saírem imediatamente da propriedade. O que aconteceu a seguir, segundo Osmar, foi uma tragédia que começou com um acidente. O coronel empurrou o Sebastião. O homem era forte, mas escorregou e bateu a cabeça numa pedra. Bateu forte, começou a sangrar muito e depois parou de se mexer. Maria das Graças começou a gritar. João tentou socorrer o pai. Ana Lúcia chorava segurando a irmã bebê. O coronel, tomado pelo pânico e pela bebida, perdeu completamente o controle. Ele pegou uma arma, disse Osmar, interrompendo a narrativa para enxugar os olhos. Disse que não podia deixar testemunhas, que ninguém ia acreditar que foi acidente. O delegado Paulo Henrique sentiu um arrepio percorrer a espinha. E o senhor viu o que aconteceu depois? Eu me escondi atrás do curral. Ouvi os tiros, ouvi o choro da bebê parando de repente. Depois, só silêncio. Osmar contou que ficou escondido até o amanhecer. Quando saiu, encontrou o coronel carregando corpos para dentro da casa grande. A bebê, Rosinha, havia morrido de medo ou desnutrição durante a noite. Estava com febre alta desde a chegada. O coronel me viu e disse que se eu contasse alguma coisa, ele me mataria também. Disse que tinha contatos na polícia, que ninguém ia acreditar em mim. E eu acreditei. Era um homem poderoso. Tinha fazendas em 3 cidades. Durante os dias seguintes, o coronel obrigou Osmar a ajudá-lo a esconder as evidências. Desmontaram o caminhão peça por peça e venderam as partes em ferros velhos de diferentes cidades. Os móveis foram queimados. As roupas e objetos pessoais o coronel guardou no esconderijo que havia construído atrás da parede da sala. Ele disse que se a polícia viesse investigar, mostraria os objetos e diria que a família tinha chegado e partido no mesmo dia, que tinha mudado de ideia sobre o trabalho. E os corpos? Perguntou o delegado, já temendo a resposta. Estão enterrados no pasto dos fundos, numa cova funda, debaixo de um pé de pequi que ele mandou plantar em cima. Disse que ninguém ia desconfiar de uma árvore nova. O delegado interrompeu a gravação e chamou imediatamente a perícia. 2 dias depois, escavações no local indicado por Osmar revelaram os restos mortais de 4 pessoas.
um homem adulto, uma mulher adulta e 2 jovens. Sebastião, Maria das Graças, João e Ana Lúcia Ferreira foram finalmente encontrados depois de 22 anos desaparecidos. Osmar foi preso, mas liberado após 2 dias. O Ministério Público considerou que ele havia sido coagido e que sua confissão espontânea demonstrava arrependimento genuíno. Além disso, sem sua revelação, o crime jamais seria esclarecido completamente. O pequi plantado sobre a cova havia crescido e dado frutos durante mais de 2 décadas. Vizinhos da região contavam que o coronel costumava sentar à sombra daquela árvore nas tardes de domingo, olhando para o horizonte com expressão melancólica. Talvez fosse remorso, talvez fosse apenas o peso de carregar um segredo tão terrível por tanto tempo. A família Ferreira foi sepultada num cemitério de Conceição do Mato Dentro, com uma lápide única: Sebastião, Maria das Graças, João, Ana Lúcia e Rosinha Ferreira. Reunidos para sempre, 1988-2010. Na cerimônia, compareceram cerca de 200 pessoas, muito mais gente do que a família havia conhecido em vida. Eram vizinhos, curiosos, repórteres e pessoas que haviam acompanhado o caso pelos jornais. Dona Neuza, agora com 80 anos e usando cadeira de rodas, segurava a imagem de São Sebastião que havia sido encontrada no esconderijo. Maria do Carmo pode descansar em paz agora, murmurou, olhando para o céu nublado. A família toda está junta de novo. O caso da família Ferreira se tornou um marco na região, uma lição sobre como o poder e o medo podem enterrar a verdade por décadas, mas jamais para sempre, e sobre como, às vezes, são as próprias paredes que guardam nossos piores segredos, até o dia em que alguém decide derrubá-las. 3 meses após o sepultamento da família Ferreira, o delegado Paulo Henrique recebeu uma visita inesperada. Era uma tarde chuvosa de novembro, quando Zé das Couves, agora com 73 anos e visivelmente abatido, bateu à porta da delegacia. "Delegado, eu vim contar uma coisa que está me matando por dentro", disse, tirando o chapéu de palha molhado pela chuva. Zé das Couves revelou que nunca havia emprestado o caminhão para Sebastião. Na verdade, ele havia vendido o veículo 3 dias antes da viagem para um atravessador de gado de Gouvêia. Mentira sobre o empréstimo, porque se sentia culpado por não ter ajudado o compadre na mudança. "Mas tem uma coisa que ninguém sabe", continuou Zé, mexendo nervosamente no chapéu. "No dia que eles sumiram, eu vi um caminhão igual ao meu na estrada para Diamantina. Pensei que fosse o Sebastião voltando, mas quando me aproximei, vi que o motorista era um homem desconhecido. Usava chapéu, mas não era chapéu de trabalhador rural. Era chapéu de couro, desses de cidade." O delegado sentiu um frio na espinha. "O senhor chegou a ver o rosto dele?" "Não muito bem, mas o que me chamou a atenção foi que o caminhão estava vazio, completamente vazio, e o homem parecia nervoso, dirigindo muito rápido." Zé das Couves também contou sobre o homem que havia abordado a família na estrada, próximo a Gouvêia. Segundo ele, várias pessoas da região haviam comentado sobre um sujeito estranho que andava fazendo perguntas sobre famílias que se mudavam para fazendas da região. Tinha gente falando que era algum tipo de atravessador, que comprava móveis e gado de famílias que estavam passando aperto. Mas agora, sabendo o que aconteceu, o delegado Paulo Henrique decidiu investigar mais profundamente. Descobriu que entre 1985 e 1990, pelo menos 6 famílias rurais haviam desaparecido ou migrado para outras regiões sem deixar rastros. Todas tinham o mesmo perfil: pobres, sem parentes próximos, mudando-se para trabalhar em fazendas isoladas. A investigação levou a uma descoberta perturbadora. O coronel Antônio Vasconcelos não agiu sozinho. Havia uma rede de fazendeiros que se comunicavam sobre problemas com caseiros e sobre formas de resolver questões trabalhistas sem envolvimento da justiça. Em uma carta encontrada nos arquivos pessoais do coronel, ele escrevia para um fazendeiro de Cerro: "O problema com a família foi resolvido definitivamente. Osmar continua confiável. Se precisar de ajuda com seu próprio problema, você sabe onde me encontrar." A carta era datada de maio de 1988, 2 meses após o assassinato dos Ferreira. O mais chocante foi descobrir que Otávio Mendes, o falso investigador particular que enganou Maria do Carmo,
Era, na verdade, informante do grupo. Sua função era mapear familiares que pudessem insistir nas investigações e desviá-los do caminho certo. Era um esquema, explicou o delegado Paulo Henrique em entrevista coletiva. Eles identificavam famílias vulneráveis, ofereciam trabalho em fazendas isoladas e, se surgiam complicações, eliminavam as testemunhas. Depois, espalhavam versões sobre migrações para São Paulo ou outros estados. A descoberta mais macabra veio quando as investigações se estenderam para outras propriedades. Na fazenda Santa Rita, em Cerro, foram encontrados mais 3 corpos enterrados sob um pomar de manga. Na fazenda Boa Esperança, próxima à Gouvêia, outros 2. Todas as vítimas eram trabalhadores rurais e suas famílias que haviam desaparecido na mesma época. O homem do chapéu nunca foi identificado oficialmente, mas evidências apontavam para Laudelino Reis, um ex-policial militar que trabalhava como capanga para fazendeiros da região. Laudelino havia morrido em 1995, num acidente de carro que muitos consideraram conveniente demais. Osmar Teixeira, confrontado com as novas evidências, admitiu que o crime contra a família Ferreira não havia sido um impulso isolado do coronel bêbado, havia sido planejado desde o momento em que Sebastião foi contratado. O coronel recebeu uma ligação 2 dias antes da família chegar, confessou Osmar numa segunda entrevista. Alguém disse para ele que o Sebastião estava devendo dinheiro para pessoas perigosas em Conceição do Mato Dentro. Era mentira, mas o coronel ficou com medo de trazer problema para a fazenda. A ligação, segundo registros telefônicos antigos encontrados pela polícia, havia sido feita de um orelhão em Gouvêia, o mesmo povoado onde o homem do chapéu havia abordado a família. Em dezembro de 2010, 6 meses após a descoberta dos corpos da família Ferreira, a Polícia Civil de Minas Gerais anunciou a descoberta de uma das maiores redes de assassinatos de trabalhadores rurais da história do estado. Pelo menos 15 mortes foram confirmadas, com possibilidade de haver mais vítimas ainda não descobertas. O caso ganhou repercussão nacional e virou documentário na televisão. Mas para os moradores da região, a principal lição foi sobre a importância de não esquecer. Dona Neuza, que morreu aos 82 anos em 2012, deixou uma frase que virou lema da comunidade. Quando paramos de procurar os desaparecidos, eles morrem pela segunda vez. Hoje, no local onde ficava a casa do coronel Vasconcelos, funciona a Escola Rural Maria das Graças Ferreira. No pátio da escola, uma placa de bronze traz os nomes de todas as vítimas da rede criminosa descoberta. E todo dia 15 de março, aniversário do desaparecimento da família Ferreira, os alunos fazem 1 minuto de silêncio, não para lamentar a morte, mas para celebrar que a verdade, mesmo décadas depois, sempre encontra uma forma de vir à tona. As paredes podem esconder segredos, mas a justiça não conhece prazo de validade,